pouquinho sobre o nosso conteúdo de matemática, sistema de numeração decimal. Então, os números, eles são organizados em ordens, e eles são organizados das ordens simples e vai crescendo de acordo com a posição de cada número. E geralmente os números, ele é contado da direita para a esquerda. Cada grupinho que é formado de ordem, cada grupinho de 3 ordens que é formado, junta uma classe. Então aqui a gente tem a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Na sala de aula, nós já viemos tratando um pouquinho sobre as classes dos milhões. O nosso livro didático não apresenta essas ordens, porém, nós já estamos acrescentando isso no nosso conteúdo como forma de conhecimento. E se a gente pode observar, aqui a gente tem na classe das unidades simples, a primeira ordem representa a unidade, a segunda ordem representa a dezena, a terceira ordem representa a centena, formando a classe das unidades simples. Depois nós temos a quarta ordem, que representa a ordem das unidades de milhar, a quinta ordem, que representa a dezena de milhar, a sexta ordem representa a centena de milhar, formando uma nova classe, que é a classe dos milhares. Depois vem a sétima ordem, que é a unidade de milhão, a oitava ordem, que é a dezena de milhão, a nona ordem, que é a centena de milhão. Depois vem a classe dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. Mas por hoje nós vamos ficar só com as duas primeiras classes. Classe das unidades simples e classe dos milhares. Eu tenho esse número, eu coloquei esses dois números aqui para a gente poder saber identificar a posição de cada número, e para a gente saber identificar, é importante a gente conhecer o valor relativo e o valor absoluto de cada número. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é posicionar corretamente esses números que tem aqui. Então, nós temos o numeral 168 e o numeral 23.456. Posicionando esse numeral dentro do quadro de ordens, ficaria 8 unidades, 6 dezenas e 1 centena. Então, neste primeiro número, a gente tem somente unidades simples, classe das unidades simples, Unidades simples, dezenas simples, centenas simples. Já no número 23.456, a gente pode observar que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 números. Isso indica que é um número que ocupa 5 ordens. Então, assim a gente posiciona. O 6 ocupa a ordem das unidades simples, o 5 ocupa a ordem das dezenas simples, o 4 ocupa a ordem das centenas simples, o 3 ocupa a ordem da unidade de milhar e o 2 ocupa a ordem da dezena de milhar. Assim a gente organiza o número no quadro de ordem. Contando de 3 em 3, forma uma classe. Vamos analisar esses outros numerais aqui. Então, eu tenho um número com 3 numerais, 3 algarismos diferentes, ou seja, ele ocupa 3 ordens, que representa a classe das unidades simples. O número que está circulado ocupa a ordem das dezenas. E aí eu pergunto, qual é o valor relativo do número 2 que ocupa a ordem das dezenas, sendo que ele está na segunda ordem? Se ele está na segunda ordem, ele representa a dezena, então quer dizer que o 2 equivale a 20 unidades. E qual é o seu valor absoluto? É 2. O 2 continua sendo 2. No número 735, 3 numerais, unidade, dezena, centena. Se o número 7 está ocupando a ordem das centenas, quer dizer que o seu valor relativo equivale a 700 unidades, porque ele ocupa a ordem das centenas. E o seu valor absoluto continua sendo 7. Já no número 1462, a gente vai prestar atenção que ele já mudou de classe. Então, nós temos a primeira classe e a segunda classe. Então, nós temos o logaritmo 1, que ocupa a ordem da unidade de milhar.
unidade de milhar. De milhar. Logo, se ele ocupa a unidade de milhar, ele representa 1000 unidades. E o seu valor absoluto continua sendo 1. Mesma coisa vai acontecer no número 83.127. É um número formado por 5 algarismos. Quer dizer que ele ocupa até a 5ª ordem. E o número 8 pertence à ordem das dezenas de milhar. Dezena de milhar. Logo, 8 dezenas de milhar equivale a 80.000 unidades. Uma regrinha básica para a gente poder não esquecer é só você observar. Por exemplo, o número 2, ele está na 2ª ordem. Então, ele tem que ter 2 números. Então, você coloca o número e completa com 0. O número 7 está na 3ª ordem. Então, quer dizer que ele tem que ter 3 números. Você coloca o 7 e completa com os 2 zeros para formar 3 números. Mesma coisa acontece aqui e aqui. 4ª ordem tem que ter 4 números. Você coloca o algarismo que está circulado e completa com 0. 4 números. 5ª ordem, 5 números. Coloca o algarismo e completa com 0. E depois você conta. Unidade, dezena, centena, ponto. Separou uma classe da outra. Unidade, dezena, centena, ponto. Separou uma classe da outra. Assim, né, você consegue identificar o valor relativo dos números e o valor absoluto de cada número. Valor relativo depende da posição e valor absoluto continua sendo o valor de cada algarismo. Então, né, sendo assim, a gente vai finalizando o conteúdo de classes e ordens. Espero ter contribuído para o desenvolvimento da aprendizagem de vocês. Qualquer dúvida, né, estarei sempre à disposição para ouvi-los. Um beijo forte, né, um abraço carinhoso, bem apertado aí no coração de cada um de vocês.